bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque nós já estamos hoje no capítulo 22 do livro de Salmos. Mas antes disso, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a transformação da alma. Fé correta produz um comportamento correto. O comportamento é resultado de uma crença. E uma crença errada vai produzir um comportamento errado. Aquilo que cremos vai sempre produzir um estilo de vida como resultado. O processo de mudança de crença é um processo de mudança de mentalidade. A palavra arrependimento no grego é metanoia, que literalmente significa mudança de mente, mudança de ideia. Para isso, nós vamos falar rapidamente de 4 pontos principais que são: viva no arrependimento, viva pela justiça de Cristo, rejeite toda a introspecção e descanse no seu representante. O arrependimento genuíno é uma verdadeira mudança de mentalidade. O arrependimento, segundo o Evangelho, é rejeitar toda a mentalidade de justiça própria. Precisamos reconhecer o pecado da justiça própria. Não é pelas nossas obras que nós seremos salvos de forma nenhuma, somente pela justiça de Cristo. Nós podemos pegar um exemplo daqueles 2 homens que oravam no templo. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu orava dizendo: Senhor, eu te dou graças porque eu dou o dízimo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo e porque eu não sou como este publicano. E o publicano se humilhava dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. E o publicano foi justificado. Romanos capítulo 2, versículo 4 está escrito: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Precisamos entender que nós somos pecadores, sim. Todos nós somos pecadores segundo a queda de Adão, não somente pelos nossos próprios pecados, mas porque herdamos isso do primeiro Adão e somos justificados em Cristo, porque herdamos a justiça de Cristo. Vamos falar isso agora nessa parte que diz: viva pela justiça de Cristo. Pedro cometeu pecado como Judas, mas permitiu-se ser amado pelo Senhor. Muitos são como Judas, que querem fazer justiça, punindo a si próprio pelos próprios pecados. Quando fazemos isso, estamos simplesmente andando na justiça própria. A mãe de todos os pecados é a justiça própria. Renuncie toda a justiça própria e aproprie-se da justiça de Cristo. Como está escrito: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5:19. Não nos tornamos pecadores simplesmente por causa dos nossos próprios pecados, mas por causa da queda de Adão. Isso, Deus, sendo justo, nos entregou a Cristo Jesus. Deus nos mostra a sua justiça, nos fazendo justos por causa da obediência em um só homem. Da maneira que herdamos o pecado de Adão, herdamos a justiça de Cristo. Mas, infelizmente, quando nós ajudamos as pessoas, cuidamos dos necessitados, damos comida às pessoas que vivem na rua, nós pensamos que podemos ser justificados por causa das nossas boas obras, mas isso não é verdade. As obras são importantes porque refletem a natureza de Cristo em nós, mas elas não nos justificam diante de Deus. Mesmo com todas as nossas boas obras, nós ainda continuamos sendo vistos como pecadores, se não for pela justiça de Jesus em nós. Entenda, o que o primeiro Adão fez foi muito poderoso e não há quem possa desfazer o que ele fez segundo as nossas próprias obras. As nossas boas obras não mudam o nosso status de pecador. Quando estamos em Cristo, o sangue de Jesus nos justifica. O Senhor Jesus nos justifica e nos torna justos diante de Deus. E mesmo que nós ainda venhamos cometer algum pecado, nós não podemos rejeitar nosso novo status de justos, de justificados por causa dos nossos pecados. Não é uma licença para pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. E nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos 6,14.
O outro ponto é rejeite toda a introspecção. A introspecção é aquela parte da psicologia que nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos, examinar-nos para que nós possamos tentar melhorar a nós mesmos segundo a ciência humana. Seria um trabalho feito do homem sobre o outro homem, ou um trabalho nosso feito sobre nós mesmos. Vocês sabem que eu gosto muito da psicologia e da introspecção, que muitas vezes é necessário que nós venhamos a nos conhecer melhor, para que nós possamos conhecer melhor por que nós tomamos certas decisões, por que nós escolhemos ir por este caminho e não por aquele. Porém, o que a Bíblia nos ensina nesse sentido é que a transformação da alma, biblicamente, ela vem quando nós olhamos para Jesus e não para nós mesmos. Porque se olharmos muito para nós mesmos, podemos ter sentimentos de culpa, de depressão, vendo todas as nossas fraquezas. Mas quando olhamos para Jesus, nós somos transformados segundo a sua própria imagem, pelo trabalho do Espírito Santo de Deus em nós. Está escrito aqui assim: quanto mais olhamos para Cristo e nos esquecemos de nós mesmos, somos mais cheios de vida e transformados de glória em glória. Precisamos entender que é a justiça dele que nos faz justos e não o nosso próprio bom comportamento e as nossas boas obras. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui estamos falando de salvação, de transformação para justificação e salvação. Não estou rejeitando a ciência, eu penso que foi o próprio Deus que deu inteligência para os homens, para estudar todos os tipos de ciências e comportamentos, inclusive a psicologia. Porém, tem certos pontos em que a Bíblia, no quesito de salvação, com certeza ela supera a ciência. Descanse no seu representante. O inimigo é acusador. Quando nós obedecemos, ele diz que não obedecemos o suficiente. Quando desobedecemos, ele vem para nos acusar. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu como um sumo sacerdote. O profeta fala de Deus aos homens e o sumo sacerdote fala dos homens a Deus. Trabalha com representantes. Quando Davi venceu Golias, não foi necessário que todo Israel lutasse, mas pela vitória de Davi, todo Israel teve vitória. Que ele representava o povo de Deus. Sim, também Cristo, pela vitória que ele teve e conquistou na cruz, ele passou essa vitória a todos nós. Sabe por que Deus escolheu Arão e não Moisés para ser sacerdote? Vamos ler este estudo. Isto é curioso, porque Moisés era o libertador, o homem que falava face a face com Deus. Porém, ainda assim, Deus escolheu Arão. Eu creio que a razão disso é que Moisés nunca tinha sido escravo com um povo. Enquanto todo o povo sofria debaixo da escravidão, Moisés estava no palácio de Faraó e ele não podia se identificar com o povo. Por outro lado, Arão sofreu junto com o povo. O sumo sacerdote precisa ser alguém que se identifica com seu povo. Esta é a razão por que Cristo se fez homem, para ser o nosso sumo sacerdote. Ele nos compreende e nos ama porque se fez como um de nós. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7,17. Quem nos apacenta não é o grande pastor, mas o cordeiro. Ele se fez cordeiro para que pudesse se compadecer de nós e interceder por nós diante do Pai. É claro que ele é o supremo pastor, mas ele só é o supremo pastor porque também é um cordeiro. Hoje vamos ficando por aqui com essa parte do estudo que fala muito de mudança de mentalidade e é algo que o Senhor tem trabalhado na minha vida por esses dias e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Por se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, curte, comenta, compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Hoje nós estamos em Salmos, no capítulo 22. Vamos ler os Salmos, capítulo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não me responde. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo.
e sentado no seu trono recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvastes. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não veio o salvar? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxestes ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Quando nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão à volta de mim. São como fortes touros na terra de Bazã. Como leões, abrem a boca e rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como a água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó. A minha língua gruda no céu da minha boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros. Rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim, vem depressa me socorrer, salva-me da espada, não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tem feito. Na reunião do povo eu te louvarei dizendo, louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne do sacrifício e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram ao Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele. Todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão, todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão, falarão às gerações seguintes a respeito do Senhor nosso Deus. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Pronto, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, contribua para que outras pessoas... Ai, que lindo! Para que outras pessoas também sejam abençoadas por esse conteúdo e para que eu tenha motivação para continuar passando por aqui e transbordando sobre a sua vida aquilo que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre mim. Quem começou a boa obra é fiel para terminar.